Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Começamos mais uma semana de isolamento e a gente ainda não sabe se o lockdown vem aí. Paralela a essa pandemia, a gente vive no Brasil uma baita crise política. E são duas as motivações: poder e dinheiro. Pouquíssimos governantes, congressistas e supremos ministros têm consciência de que o único poder que eles deveriam ter era o poder de poder fazer alguma coisa para uma grande maioria da população tão sofrida e deixada de lado por seus antecessores. Mas para eles, poder é sinônimo de reinar. E quando um país chega em um estágio onde todos querem ser reis, dá nisso que a gente está vendo e está vivendo, né? A alternância de poder é extremamente salutar. Traz equilíbrio. Mas nossos políticos, pelo que estamos vendo, não querem que isso aconteça. Eu lembro da época do Collor. O Brasil estava cheio de esperança, né? Estava chegando aí o caçador de marajás. Um engodo. Ele era o próprio marajá disfarçado e ainda confiscou o dinheiro de muitos brasileiros. O poder para ele estava acima de qualquer objetivo. Caiu. Sofreu impeachment. Depois veio Itamar Franco, com a sabedoria mineira, não comprava qualquer briga. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de participar de um almoço com ele lá em Belo Horizonte, e na conversa ele me disse, que um político não pode brigar com todo mundo. Ele tem que escolher bem os seus inimigos para não levar pancada o tempo todo. Até o nosso atual presidente poderia refletir sobre isso. Itamar teve a ousadia de colocar Fernando Henrique como ministro da Fazenda. E ele, com a sua equipe, criou o Plano Real e mudou a cara do Brasil. Mas o poder, dessa vez associado à vaidade, atrapalhou de novo. Querendo a reeleição a qualquer custo, Fernando Henrique ampliou o toma lá da cá, dando mais do que tomando. Conseguiu ser reeleito, mas teve um segundo mandato decepcionante. Depois, para a infelicidade geral da nação, chegou a vez do PT e de Lula. No começo, uma grande esperança, Um operário no poder. Até o Obama, quando veio aqui, disse que ele era o cara, Lembra? Ele só esqueceu de completar a frase, que era o cara de pau. Esse não teve escrúpulos para assaltar os cofres do Brasil. O mensalão abriu o apetite dos políticos do que nós chamamos hoje de velha política, E a fórmula deu certo, depois veio o petrolão. A gente viu o resultado dessa lambança no governo Dilma. Talvez tenha sido a maior roubalheira da história. Eles conseguiram a proeza de quase quebrarem a Petrobras. Os números são absurdos, mas os governos do PT mostraram que havia esperança para o brasileiro. Veja que um servidor do Jardim Zoológico se transformou em uma fera. Virou o Ronaldinho dos negócios, graças às oportunidades que ele teve durante esse período. Ser filho de Lula e receber dinheiro de empresas comprometidas com um esquema, esse aí era um mero detalhe. Realmente, os governos Lula e Dilma deram oportunidades para muitos dos companheiros e também para os novos amigos de infância. Vocês lembram do Jair Meneghelli? Ele foi empregado no SESI com um salário muito maior do que o de um ministro do Supremo. Isso é só para dar um exemplo, Parte da classe média embarcou nessa onda, mas o tempo foi passando e depois, tirando os petistas de carteirinha, determinado grupo de artistas e profissionais de imprensa, boa parte da população acordou e a direita abriu seu espaço com a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Ninguém acreditou que esse capitão, ou melhor, ninguém acreditava que esse capitão pudesse ter alguma chance. A maior parte dos institutos de pesquisa dizia que ele não tinha a menor possibilidade de se tornar presidente da República se chegasse ao segundo turno.
De acordo com essas pesquisas, ele perderia para qualquer um dos candidatos. Bolsonaro quebrou paradigmas e ganhou a eleição com quase 57 milhões de votos. E sem gastar praticamente nada. Se comparado aos seus concorrentes, o negócio dele foi migalha. Ele prometeu reduzir ministérios, não colocar políticos à frente de pastas, só técnicos, e acabar com toma lá da cá, entre outras coisas. Escolheu bons nomes para os ministérios, com algumas exceções, é claro, mas isso é normal em qualquer governo. Na época ele marcou 2 golaços, escolhendo além do Paulo Guedes, o Sérgio Moro para Justiça e Segurança Pública. O Paulo Guedes mostrou que tem caráter, porque quando o Dória ligou para ele pedindo para ele abandonar o governo, ele deu uma resposta à altura. Já Sérgio Moro, que acabou saindo, deixa para lá. A história vai contar para a gente lá na frente o que realmente aconteceu. Ninguém esperava, mas Bolsonaro e sua equipe talvez tenham subestimado o que os prejudicados pelo seu novo jeito de governar pudessem aprontar. O Congresso, ou determinados congressistas, com crise de abstinência, porque os esquemas tinham acabado, e o STF querendo governar no seu lugar, talvez por achar que ele não tivesse o physique de rôle de um estadista. Mas a maioria que votou nele não está ligando para isso. Tá nem aí. E é verdade. Você pode achar que falta postura ao Bolsonaro, que ele fala demais, que ele aceita provocações, que ele perde a linha. Você pode achar qualquer coisa. Mas jamais vai poder dizer que ele roubou no governo ou deixou alguém roubar. E é isso que está tirando o sono dos seus opositores. Até um golpe estava sendo planejado, segundo a denúncia do Roberto Jefferson. E justamente por essa denúncia, ele foi neutralizado temporariamente. Bolsonaro já está até namorando o Rodrigo Maia de novo. Na política, tudo é possível, Até que o Bolsonaro podia lembrar dos conselhos do Itamar, que eu comentei ainda há pouco, e a partir de agora fazer uma seleção dos seus inimigos, sem contudo ceder aquilo que ele sempre combateu. Eu não me considero uma pessoa radical. Eu sou um brasileiro que eu quero o bem do meu país e da minha família que vive aqui. O que o governo faz de bom, eu vou apoiar e defender, porque é bom para o país, independente de quem esteja lá. E até mesmo independente das maluquices ou dos rompantes do presidente. Se ele fizer alguma coisa que eu acho que não é boa, eu vou criticar. Mas parte da nossa esquerda não se conforma de ter perdido as eleições. E, consequentemente, o poder, olha ele aí, acaba pesando. Mas eu quero deixar claro que eu falo da esquerda xiita, talibã, que a gente já conhece os personagens. Eu não tenho nada contra esquerdistas. Eu tenho amigos que pensam mais à esquerda, são sérios, pensam diferente do que eu penso, mas também querem o bem do Brasil. E não são radicais, sectários e muito menos ignorantes. Eu tenho amigos que até votaram no Bolsonaro e se arrependeram. E é um direito que eles têm. Nas próximas eleições eles vão escolher outro candidato que se afine com as suas ideias. Ou se não tiver alternativa, se bobear, ainda votam nele de novo. Isso é salutar, isso é democrático. Mas essa esquerda talibã tem estratégia e quer derrubar o governo de qualquer jeito. E não está sozinha. Mas parece que a nossa Suprema Corte também entrou nesse jogo. Isso é ruim. Ela entrou nesse jogo quando deu carta branca para os governadores decidirem sobre o isolamento sem a participação do governo federal, que só ficou obrigado a pagar a conta. Depois, o ministro Alexandre de Moraes impediu o presidente de nomear o responsável pela Polícia Federal, o que foi criticado até pelo grande jurista Ives Gandra Martins. Em seguida, o ministro Barroso impediu o governo de expulsar os embaixadores da ditadura Maduro,
interferindo mais uma vez no executivo. E a última foi a ameaça do ministro Celso de Mello aos ministros militares e à deputada Carla Zambelli, naquela apuração da reunião em que participaram Moro e Bolsonaro. A ameaça do ministro foi a seguinte, né? Se não comparecerem, serão conduzidos coercitivamente, nem que seja debaixo de vara. Eu nunca vi acontecer isso com nenhum presidente. Aí você junta a pandemia, esse isolamento, a economia indo para o espaço, a pressão contra o uso da cloroquina, que já foi comprovadamente eficaz em muitos casos, os governadores mostrando os tiranos que são, o esvaziamento do governo federal. Peraí, tem alguma coisa errada. Se não houver um alinhamento entre os poderes, uma coisa é certa: isso não vai acabar bem.